No Mandcast de hoje, nós vamos falar sobre 2 projetos sociais muito legais. O Aprender Brincando sobre Saúde e o Prótese em um Dia. Vem para esse Mandcast que eu te explico. Bem-vindo aqui ao nosso novo Mandcast. Nessa edição desse Mandcast de hoje, eu tenho a honra aqui de receber 2 professoras aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, a professora Flávia, a professora Almenara. Muito obrigado por estarem aqui. Aqui nesse Mandcast de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto muito legal, que é um trabalho que elas vêm desenvolvendo com populações ribeirinhas, com indígenas, e cada uma delas vai contar suas experiências, onde eles estão atendendo. A Flávia ensinando a aprender brincando sobre saúde usando materiais recicláveis, e a professora Almenara com uma técnica inovadora de prótese, de fazer uma prótese total para as pessoas desdentadas em um único dia. É sobre isso que nós vamos conversar nesse Mandcast de hoje. Lembre-se sempre de seguir a Faculdade São Leopoldo Mandic no YouTube para você receber as notificações dos novos vídeos que vão ao ar sempre às terças-feiras às 19 horas. E se você gostou do nosso vídeo, deixa um like aí também, como diz os meus filhos, né? Claro, sempre, se vocês tiverem dúvidas, sugestões e quiserem mandar elogios para a gente, fiquem à vontade para escrever nos nossos vídeos aí. Então hoje, professora Flávia Flório, professora da São Leopoldo Mandic, especialista em saúde coletiva, mestre em farmacologia pela Unicamp, doutora em cariologia pela Unicamp, e a professora Almenara, mestre em odontologia pela Unicamp, doutora em prótese pela Unicamp e pós-doutora em engenharia química, que foi onde deu essa reviravolta da prótese um dia. Isso. Muito obrigado, viu? Então eu queria começar conversando com vocês para vocês me explicarem para os nossos ouvintes aí, professora Flávia, o que é o Aprender Brincando sobre Saúde? Então, Aprender Brincando sobre Saúde, Marcelo, é um projeto que eu e a Almenara temos, né, que na verdade começou há muito tempo lá atrás, numa época em que eu como coordenadora do curso de graduação, a Almenara como responsável pela comissão de biossegurança, a gente começou a pensar formas de lidar com os resíduos aqui da escola de uma maneira mais correta, né? E com base nas experiências que eu tive, né, a Almenara me apresentou o lixo tour, em que eu fui junto com os alunos de graduação acompanhar o destino do lixo aqui em Campinas. Eu me assustei, né, porque eu vi, assim, um absurdo de quantidade de lixo que a gente gera todo dia. E também, casada a essa necessidade de controlar o descarte que a gente tem de forma indiscriminada, uma aluna da graduação um dia viu que eu gostava desse tema, ela falou: professora, você precisa conhecer minha mãe. E eu tive a honra de conhecer a equipe da Eco Brinquedoteca aqui de Campinas, que é gerenciada, a líder, né, é a Zamira. E lá eu tive a oportunidade de conhecer como fazer brinquedos com material de descarte doméstico. E quando eu fui, eu falei: nossa, mas por que não, né, falar sobre saúde dessa forma? E a ideia foi amadurecendo. Aí eu comentei com a Almenara e ela acabou entrando. 2005, quando eu comecei, e aí em 2012 a Eco Brinquedoteca. Aí comentei com a Almenara, né, e o projeto, assim, amadurecendo. Até que ela veio com a Ecoboca, a Almenara que veio com a Ecoboca pronta, que é a capa do livro. Falei: nossa, ficou linda, né? Aí a gente começou a criar os nossos jogos. Envolvi os alunos de mestrado e a gente tem o livro, né? Que é o que organiza os primeiros ecobrinquedos e ecoobjetos que a gente fez. Mas aí, então, nesse livro, cada capítulo ele trata de um tema de saúde? Na verdade, assim, a gente fez um capítulo específico voltado para os principais problemas que acometem a saúde bucal na infância, e cada capítulo refere-se a uma brincadeira, a um jogo feito com material de descarte doméstico, e esses jogos servem para lidar com esses assuntos, né? Mas aí a gente não queria ficar só no livro, né? Só no livro é pouco. Batemos lá em Indaiatuba, que é um município parceiro. Fomos oferecer na Secretaria de Educação a pedir permissão para eles, para a gente fazer uma oficina por lá. A gente ficou com receio, porque falou: será que o professor vai querer ouvir a gente falar sobre odontologia? Então, a gente abriu uma turma de 35 alunos, com um mínimo de 10. A gente ia aprender a falar com 10. E foi uma surpresa gigante quando a gente conseguiu, em 4 horas de abertura no site da prefeitura, mais de 200 inscritos, né? E aí começou.
E aí a gente vem, então, fazendo várias oficinas para diversos locais. E o Aprender Brincando tá, assim, aparecendo, porque muita gente me escreve mostrando que está se inspirando nas nossas propostas, que não são novidade, mas é uma forma da gente imaginar como falar sobre saúde, né, para criança, que é ótimo. E utilizando recicláveis, né? Sim, na verdade a gente lida também com na verdade, quando a gente fala de reciclável, o reciclável é um dos R's dos 5 R's. Sim. A gente valoriza muito no nosso projeto a questão da reutilização, né? Então, a gente quer reutilizar materiais e reduzir o consumo. Então, por que eu preciso comprar se eu consigo fazer? E o mais legal é envolver a criança nesse processo, né? Ela constrói junto os brinquedos. E aí, junto com o projeto do Aprender Brincando, a professora Almenara trouxe também esse projeto que caminha em conjunto, que é da Prótese em um Dia. Isso. Então, explica para os nossos ouvintes o que é a Prótese em um Dia. A Prótese em um Dia, Marcelo, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, que uma prótese convencional, ela demora cerca de 20, 30 dias para ficar pronta. Só que nós... considerando a atual conjuntura do aumento dos idosos no mundo e também considerando aquelas comunidades isoladas que não conseguem ter acesso à prótese. Então, é uma proposta para tentar fazer de uma forma mais rápida e aumentar o acesso às próteses convencionais, que são as próteses, as dentaduras e as pontes móveis, né? Que são as próteses simples que hoje existem no mercado, porque hoje muitos pacientes preferem os implantes, né? Mas são pessoas que têm alta renda. As pessoas mais simples, de baixa renda, elas não têm acesso ao implante. Então, seriam as próteses convencionais, que a nossa proposta visa fornecer um tratamento mais rápido, né, e de qualidade. A nossa proposta não é fazer dentaduras, de forma alguma. A nossa proposta é proporcionar um tratamento digno e de qualidade às pessoas, para que elas se sintam reabilitadas, para que elas possam voltar a sorrir, a conversar, a interagir na sociedade, né? E qual que é o diferencial da prótese em um dia que você faz? Nós fazemos uma prótese mais rápida. Então, o paciente, ele chega de manhã, ou com uma prótese antiga, ou sem dentes, né? E aí, nós fazemos a moldagem. No decorrer do dia, a gente faz a prótese e, ao final do dia, ele recebe uma prótese pronta, né? Nós utilizamos métodos que aceleram o processo de confecção, como materiais pré-fabricados, né? Inclusive, nós temos os arcos dentais pré-fabricados e nós fazemos esse projeto e levamos com o uso de fornos de micro-ondas técnicas que aceleram a confecção da prótese, né? Como os micro-ondas. Então, nós, ao final do dia, entregamos uma prótese pronta para o paciente. Então, um grande diferencial é esse arco pré-fabricado já que... Isso, é um arco que eu trabalhei no meu pós-doutorado lá na Unicamp, né? Nós desenvolvemos na Faculdade de Engenharia Química, em parceria com a Faculdade de Odontologia, este arco é uma patente da Unicamp, e nós levamos esse material para a confecção dessa prótese mais rápida. Então, hoje nós estamos, né, juntamente com os professores parceiros aqui da São Leopoldo, né, fazendo também o desenvolvimento das próteses impressas, que nós já estamos iniciando os trabalhos, né, a parte de testes científicos, né, para a gente desenvolver próteses cada vez mais rápidas. Então, nós esperamos baixar mais as horas de confecção das próteses, né? Nosso grande objetivo é aumentar o acesso, é tornar mais simples a técnica de confecção, que hoje é muito complexa, tornar mais simples para que mais pessoas tenham acesso. Eu acho que em relação à simplicidade também é legal falar que dentro dos mutirões que a gente vai conversar,
grande maioria dos dentistas que participam são clínicos gerais. São poucos Sim, especialistas, né? verdade. Então, na verdade, não temos não tem especialista, né? Não temos especialistas em nenhum dos mutirões que nós participamos, né? Então, assim, foram todas experiências de graduação. Eles eram graduados em prótese, né? Muitos tinham contato com a prótese lá somente atrás, na época que fez o curso de odontologia, né? E eles realmente, ela chamou atenção para uma coisa que a gente escuta, que, poxa, como tornou simples a técnica de confecção de prótese, né? Então, hoje, até os dentistas estão achando que facilita o processo, né? Então, eles estão gostando da técnica. Então, esses projetos, aí, como você mesmo já mencionou, eles começaram agora a crescer. E a gente já tem algumas experiências que começaram o Aprender Brincando aqui junto com a graduação. Passou por uma experiência muito legal que a Faculdade São Leopoldo Mandic tem, que é o Barco da Saúde, e aí vocês foram, inclusive, para tribos. Queria que vocês contassem as histórias e experiências que vocês tiveram lá. Acho que, assim, é legal falar o começo de tudo, que eu estava dando aula no doutorado, né, e um aluno de doutorado que trabalha no DICEI Bahia, né, ele trabalha, DICEI Bahia é o Distrito Sanitário Especial Indígena, então ele é um dentista que trabalha nas aldeias. Tá. E aluno de doutorado nosso, e eu contando das nossas coisas, e ele veio, professor, na hora do intervalo, professor, a gente precisa levar esse projeto para a Bahia. E começou, né, chamei a Almenara, a gente na hora do intervalo conversando com o responsável pela coordenação de lá. E assim, foi questão de junho, e foi maio mais ou menos de o ano passado. Sim. E aí em pouco tempo, esses dentistas, 6 dentistas do DICEI Bahia vieram para Campinas fazer a primeira capacitação. Então eles ficaram aqui quantos dias? 3 dias. 3 dias. 3 dias ficaram aqui em junho, em agosto. Não, foi em novembro. Novembro, E aí, depois, logo em seguida, a gente foi fazer o primeiro mutirão, né? Que pra gente também era uma novidade, né? Sim. Foi uma... Que foi aonde? Foi em Aldeia Velha. Porto Seguro. Porto Seguro. É uma aldeia de índios pataxós. Certo. E, na verdade, assim, né? O carro-chefe do nosso projeto é a prótese em um dia, né? Então, é o que chama atenção, é o que faz todo o diferencial. E o Aprender Brincando vai junto, porque a gente questiona, a gente sempre fala, né, que a perda dentária para os idosos era algo que, embora não seja aceitável, acontecia, né, não tinha muito o que se fazer. E agora a gente vai para as aldeias e para qualquer outro lugar em que a prótese vai ser feita, e de repente a gente achar que instalando prótese, a gente resolve o problema, é insuficiente. Claro. Então, enquanto eles ficam fazendo a prótese, eu fico com a geração inicial ali, junto dos professores, ensinando que a perda de dentes não é algo que deve ser aceita, e como fazer para que a gente não volte dali a 20 anos para fazer mais próteses para essa galerinha que vai crescer. Claro. E como é que foi então vamos contar, deve ter histórias fantásticas aí que aconteceram nesses mutirões que vocês fizeram. Nessa primeiro mutirão, lá em Aldeia Velha? Aldeia Velha. Qual foi alguma história bacana, assim, que vocês tiveram? Olha, todas as histórias, elas são ímpares, porque o que acontece? O paciente, ele interage, né? Quando nós estamos fazendo próteses, os pacientes interagem. Então, você passa a conhecer, né, as expectativas, né, o que ele espera, qual é a vida dele, como que ele interage na aldeia, a responsabilidade dele junto, né, geralmente tem alguns que fazem parte das lideranças dentro das aldeias, né? Então, você se aproxima muito do paciente. E todos eles têm as suas experiências. Alguns deles nunca tinham usado prótese, né? E outros já tinham feito próteses 2, 3 vezes, não foram bem sucedidos nas primeiras próteses, né? E estavam pela primeira vez, né, tendo essa nova experiência com a gente.
E eu explicava para eles, olha, o seu tratamento não termina no momento que a gente vai embora, o seu tratamento continua com ajustes, né? São ajustes semanais que precisam ser feitos até que você se sinta confortável com a sua prótese. E nós voltamos nessa aldeia velha para fazer os ajustes. Nós chegamos a voltar. E é assim, a história dos pacientes, né? Porque tem assim, quem marcou muito no meu caso foi a pajé Jassanã de Aldeia Velha, que é uma pessoa maravilhosa, iluminada, na verdade, porque assim, ela, apesar da simplicidade, ela tem um espírito grande, né? É uma pessoa extremamente experiente, vivida. E aí ela vinha contar, porque ela estava meio desiludida com as próteses, ela não estava conseguindo usar próteses. E eu percebi que a pajé, ela não sorria. Todas as fotos que eu vi antes da nossa instalação da prótese, ela parece séria, sem sorrir, né? E no dia da instalação, isso aí aconteceu logo em seguida, foi feita uma reportagem. A Globo, ela foi fazer uma reportagem, foi gravar o momento, e a pajé falou que ela tinha vontade de rir agora, que ela sorria com todos os dentes, né? E a gente percebeu depois que ela realmente, ela passou a sorrir. Então, uma pessoa que antes estava assim, intimidada, ela nunca sorria, né? De repente passou a sorrir. Então, é um caso que marcou muito a gente, certo? Porque ela, quando ela sorri, ela dá um sorriso tão bonito, tão natural, né? Que é assim, transmite o que ela está sentindo. Você vê literalmente pelos olhos dela a felicidade, que hoje, como ela está assim segura, né? Em termos de interação social. E ela fala isso para repórter, né? E é muito bonitinha. Então, isso aí realmente toca muito a gente, né? Claro. E um outro caso também que me marcou extremamente foi do seu Osório. Seu Osório, ele é motorista da ambulância de... como que chamava a cidade? Não é Porto Seguro. Arraial. De Arraial da Ajuda, que é um distrito de Porto Seguro. Ele é motorista. E ele falava que, pela falta de dentes, que ele já fez 4 próteses e nunca conseguiu usar as próteses. Ele não foi feliz, né? Não conseguiu se adaptar. Aí ele levou assim um saquinho plástico repleto de próteses, né? Com as próteses mal sucedidas que ele teve. E ele falou assim, a minha expectativa é que no começo, né? Quando ele estava fazendo a prótese, a minha expectativa é que eu consiga usar, porque eu tenho muita vergonha. Eu não falo durante o meu trabalho, eu não converso, porque eu tenho vergonha de falar. E aí ele chegou e depois que a gente fez a prótese para ele, ele falou, nossa, eu acho que eu vou conseguir agora usar a prótese, né? Então você vê que você está fazendo assim, o benefício de favorecer, de dar acesso, proporcionar o acesso para essas pessoas é muito bom. É muito importante e eu chamo a atenção, é muito importante que o governo federal, né, ajude, porque assim, são pessoas que nunca vão conseguir acesso, né, eles não têm dinheiro. Eles não têm dinheiro, são pessoas extremamente simples, sem nenhum, sabe? São pessoas idosas, idosos, né? Que
não sabe, o dinheiro não existe, Sim, né? eles são indígenas. Exato. E aí é importantíssimo o governo colaborar, né, com essas pessoas, não somente nas aldeias, mas também nas cidades, Claro. né? Porque infelizmente o idoso, o dinheiro que ele recebe de aposentadoria é para comprar remédio muitas vezes, né? Então é assim, a gente se preocupa, porque se nós não pusermos dentes e não favorecermos essas pessoas se mastigarem os alimentos para que eles fiquem nutridos, no meu ponto de vista, o SUS vai pagar um preço alto por isso. Mais Eu alto do que acho uma dentadura. muito mais, muito mais. Eu acho que a dentadura, né, ele poder mastigar, triturar os alimentos e ter uma nutrição, assim, é o ponto inicial, sabe, é o começo da gente começar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, Claro. para que o SUS, né, diminua os custos em relação a essa faixa etária. Então, mas aí você falando, desculpa, né, só para esclarecer, a pessoa chegou com um saquinho cheio de prótese, então ela teve acesso. Ela teve acesso várias vezes. E qual que é o diferencial? Então, e qual é o diferencial da sua técnica que você acha que faça com que a pessoa que tem próteses e que não consegue usar e agora consegue usar? Por quê? Na verdade, Flávia, o que nós percebemos? Infelizmente, está havendo, isso é um fato, Marcelo, né? Eu sei que nós estamos numa faculdade de odontologia, mas isso é um fato. Hoje, aqui em Campinas, os pacientes eles não querem mais fazer dentaduras, né? E com isso, além de ter poucos pacientes, né? Com esse perfil de procurar próteses, dentaduras, né? O que acontece é que está havendo uma redução da carga horária de prótese. Está havendo nas faculdades em geral do Brasil. Então, o que a gente percebe é que o aluno, ele tem, alunos de pós, ele tem um pouco de dificuldade de fazer dentaduras simples. O tratamento mais simples oferecido dentro da prótese, né, que são dentaduras, eles não sabem fazer direito. Porque a dentadura é um procedimento complexo, claro, na atual sequência, na atual técnica, né? Existem diversas técnicas, né? Mas só que todas elas são complexas. E com isso, o aluno, ele tem dificuldade de fazer próteses. Então, eu acho que é por falta de conhecimento técnico que as próteses não saem com a qualidade que a nossa, que nós fazemos de uma forma controlada, porque eu estou junto aos alunos, né? Mas e também tem os arcos eles já pré-preparados, isso, não, mas o arco não faz milagre. Sim, claro, né? Na verdade, é toda a sequência de procedimentos, porque a técnica de confecção de prótese vai desde você fazer uma moldagem adequada, sim, né? Fazer uma montagem de dentes adequada, no caso seria arcos que a gente faz, né? Qual seria a diferença entre os arcos e o método convencional hoje que são montados os dentes? Hoje, são os dentes normais, quando um protético vai montar uma dentadura, ele precisa comprar na Dental, né? A loja onde vendem os produtos odontológicos chama-se Dental. Ele precisa comprar na Dental plaquinhas de dentes que vêm unitariamente presos, individualmente presos na placa, né? E aí esses dentes, eles são montados um a um pelo protético até ter toda a boca da dentadura. No caso dos arcos, qual é a proposta? É se montar todos os dentes superiores fixados numa base que é de borracha. Chama material elastomérico. É uma borracha, esses dentes vêm todos pré-montados, como se fosse
um arco superior de uma pessoa, né? Então, vem o superior e o inferior, e estes arcos são montados ao mesmo tempo, né? Os dentes superiores todos ao mesmo tempo. Então, acelera muito a montagem dos dentes. E nós conseguimos também fazer técnicas diferentes de montagem. Então, nós aceleramos muito, porque nós eliminamos etapas convencionalmente, né, dentro da técnica convencional, que precisariam, né, assim, ser montado dente a dente, e nós simplesmente fazemos rapidamente e já montamos a boca toda, né? E esses arcos depois a gente elimina. Importantíssimo eu esclarecer que o paciente recebe uma prótese como qualquer outra hoje existente no mercado. Então, são próteses feitas com dentes de acrílico e a base de resina acrílica, né? Então, por exemplo, como qualquer outra, aquela basezinha cor-de-rosa que corresponde à gengiva, então ele recebe uma prótese idêntica, exatamente igual. E o que acontece? Esses arcos, esse material, ele é totalmente substituído ao material de borracha, né? Que prende os dentes na forma do arco. Ele é totalmente substituído pela resina acrílica convencional. Então, o paciente recebe uma prótese com a qualidade igualzinha àquela se ele estivesse, por exemplo, fazendo uma prótese num consultório odontológico particular. Entendi. Tá certo? E enquanto você fica fazendo a prótese, você tá lá com as crianças e outras pessoas? Eu não fico com as crianças, Não. eu fico com os professores. Com os professores. Então, por exemplo, nessa última que a Almenara contou a experiência que a gente teve em Aldeia Velha o ano passado, que é uma aldeia de índios pataxós. Certo. Que eu também fiz o Aprender Brincando lá. A gente formou 2 turmas, então a gente tinha, além de professores, agentes indígenas de saúde, agentes indígenas sanitários. E agora, recentemente, a gente foi para uma outra aldeia, que é chamada Aldeia Serra do Padeiro, que é de uma etnia de índios tupinambás. E lá eu só conversei com professores. Então, a gente montou 2 turmas e eu fiz 2 vezes a mesma oficina. Então, quem dava aula à tarde, eu ficava de manhã, quem dava aula de manhã, eu ficava à tarde. Né? E eu fico com os professores, a gente organizou em 3 etapas. Numa primeira etapa eu falava o projeto, a proposta. Num segundo dia a gente montava todos os materiais com o descarte, os materiais que eles têm lá de descarte doméstico. Então a gente construiu todos os materiais e no terceiro dia a gente foi fazer a interferência junto às crianças, né? Então, na verdade, a ideia, isso que eu falei para eles, né? Eu queria que quando eu fosse embora, eu não quero que eu vá embora e as portas se fechem, né? Eu quero a intenção é que a gente fale com o professor para que ele, no dia a dia, a partir de então, seja o responsável pelas ações de saúde. Que, em teoria, o dentista é responsável. Então, na aldeia tem um centro de saúde, tem um dentista que está lá trabalhando todos os dias. Mas ele tem as demandas outras e muita responsabilidade, muita necessidade de tratamento. E a gente tem uma mão de obra riquíssima, que são os professores, altamente interessados, super competentes. Então, a gente passou para eles essa responsabilidade também. Então, você falou que ficou de melhor. Assim, o que ficou de melhor para mim foi que assim, são pessoas muito boas, pessoas muito competentes. Então eu sempre saio das aldeias mexida emocionalmente. Porque são pessoas que são, assim, com muita estrutura, assim, pequena, uma estrutura zero de escola, eles fazem milagre. Eles são pessoas capacitadas. Então a gente tem lá professores formados em matemática, em biologia. Nessa aldeia que a gente foi recentemente, eles têm curso técnico noturno. Então, assim, são pessoas muito motivadas. E eu continuo em contato com eles, né? Então, um professor de matemática que eu adorei esses professores. Eles falando assim para mim: professora, tudo que você ensinou dá para eu trazer para matemática, dá para eu trazer para biologia. Então, eu senti que eles ficaram mexidos, assim, eles ficaram agradecidos pela nossa presença, assim como a gente fica agradecidos pela oportunidade de estar lá com eles,
Mas assim, a gente deixou, né? A gente deixou um perfume por lá. Que legal. E a intenção é que a gente consiga ver, daqui a um tempo, eles aplicarem o que a gente está fazendo, o que a gente propôs. Claro. Né? Então, assim, eu saí de lá, assim, completamente transformada pessoalmente. Por quê? Porque a gente imagina, né? As aldeias indígenas com aquela coisa que a gente imagina, da pouca experiência que nós temos, né? A gente está indo em aldeias, em duas aldeias, assim, a gente são crianças em qualquer lugar. Claro. Criança gosta de brincar, então assim como meus filhos brincam com meus materiais de tampinha, as crianças lá brincam com material de tampinha. Os problemas são os mesmos, as dificuldades que eles têm em maior quantidade, por causa da estrutura, todo mundo é igual, todo mundo é gente. E aí, assim, o que me marcou, para ela, a pajé Jassanã, que é um doce, e nessa foi o cacique. Porque o cacique nos deu uma aula de cidadania, uma aula de humanidade. É a única aldeia que ele disse no Brasil que o atendimento da saúde e da educação é feito para indígenas e não indígenas. Porque é uma região carente, então ao lado da aldeia tem vários locais de assentamentos, e ele disse que ele brigou com Deus e o mundo para que os assentados também tivessem a oportunidade de se tratar e de estudar na aldeia. Porque ele disse que ele não se conformaria de estar bem na aldeia e ver os vizinhos morrendo de fome, morrendo de falta de oportunidade. Então ele contando, né, que foi a única aldeia do Brasil que a gente que eles recebem as pessoas que muitas vezes são mais carentes, inclusive, do que os próprios indígenas, né? Então, para mim, o Cacique Babau virou meu ídolo. Seu ídolo, que bom. Muito legal. E esse projeto todo ele se deu em função de um convênio estabelecido entre o Ministério da Saúde e a Faculdade de São Leopoldo Mandic, que vocês estão encabeçando maravilhosamente. Aí, parabéns, e mudando a vida de muita gente, né? Imagino o tanto de histórias que vocês não passaram aí. Sim. E isso também foi levado para os ribeirinhos no projeto do Barco da Saúde da São Leopoldo, né? Isso Lá mesmo. também atua da mesma forma. Igualzinho. Nós levamos o Aprender Brincando, né? Na verdade, não foi confeccionado lá os ecobrinquedos. Nós levamos kits de ecobrinquedos prontos daqui, porque seria muito difícil nós fazermos lá. Então, pela dificuldade, porque assim, são comunidades isoladas, a gente passa com o barco, fica um dia, às vezes meio-dia apenas em cada comunidade, já segue para a comunidade seguinte. Então, o tempo, né, em cada comunidade é limitado e não daria tempo de fazer oficinas. Então, nós levamos prontos daqui, aí os alunos explicam para o professor, né? Na verdade, quem explica são os alunos, porque ela não foi, e eu fiquei exclusivamente dentro do barco fazendo as próteses, né? Então, não dava para sair, fazer ter a conversa com os professores. Então, os alunos de odontologia conversavam com os professores, deram um livro em cada escola. Nesse projeto do barco, cada escola ribeirinha que tinha um professor presente recebeu um exemplar do Aprender Brincando, né? Nós entregamos em todas as escolas e todas as escolas receberam um kit de ecojogos para poder brincar. Que os alunos confeccionaram aqui como se fosse uma extensão. Foi confeccionado aqui. Os alunos que foram até o barco. Na verdade, foram os alunos, muito bonitinhos isso, eles interagiram com os alunos de medicina, e os alunos de medicina também ajudaram a confeccionar os ecojogos. Então, foram produzidos e levados, né, produzidos aqui e levados para lá. Todas as escolas receberam, né? E a gente pôde, assim, perceber, porque eu, assim, percebi uma coisa muito importante, sabe, Marcelo? Os adultos de lá, eles diferentes dos adultos daqui, porque a maioria das pessoas que a gente trata, dos pacientes aqui, tiveram, né, contato com os profissionais, os dentistas, né? E os dentistas ensinam
técnica de escovação, eles sabem que precisa passar fio dental, só que, infelizmente, pelo isolamento das comunidades, o adulto não recebe escova, às vezes, né? Sim. Às vezes recebe, mas não é um acesso contínuo, né? Ele recebe de vez em quando, às vezes ele não tem aquele conhecimento de educação, então o adulto não tem esse E acesso. acaba não passando para as crianças. Não também. passa para as crianças, então os pais não passam. Eles não sabem escovar nem os próprios dentes, porque a gente percebe os adultos com falta de dentes, muita falta de dentes. Muitas vezes, por exemplo, a gente teve contato com pessoas de 14, 15, 20 anos com muitos dentes faltantes, né? Então, assim, muito, muito complicado. E o Aprender Brincando, você tem implementado ele aqui na graduação também? Sim, Como que os alunos estão... A nossa primeira experiência foi em 2017, e assim, na verdade foi a primeira experiência, a gente fez, na verdade, eles fizeram os jogos, e agora a gente vem aprimorando o processo, né? Em respeito às diretrizes curriculares nacionais, as futuras diretrizes curriculares nacionais, um dos artigos, ela aborda a necessidade, durante o curso de graduação, de se discutir a questão de sustentabilidade, bem a proposta do nosso trabalho. Sim. Então, com base nessa questão, a gente introduziu o Aprender Brincando no primeiro ano, né? E, na verdade, a gente está formando materiais, a gente está acumulando novos materiais, novas ideias, porque a gente vai ter uma segunda edição do livro. Legal. Que, na verdade, aí a gente vai abrir um pouquinho, né? Porque eu tenho mestrado multiprofissional, então eu tenho muitos alunos de outras áreas que não apenas a odontologia. Sim. Então a gente vem construindo jogos e brincadeiras para falar sobre saúde de forma geral. Né? Então a gente vem aqui, já tem alguns capítulos, na odonto, na graduação a gente tem relacionados à saúde bucal, então a gente quer fazer uma segunda edição revista e atualizada, contemplando ideias de muitas pessoas. Então, por exemplo, na aldeia... diferente do barco, que a gente fez os kits com as nossas ideias, a gente mandou um negócio pronto. Sim. Lá na aldeia eu contei a regra do jogo, que é a saúde bucal, e aí eles construíram os brinquedos com base na própria cultura. Então os brinquedos tinham nomes indígenas, as propostas eram de acordo com o que eles fazem lá. Não adianta eu querer fazer uma coisa diferente do que eles fazem. Então, a gente vem aprimorando. Na verdade, os nossos brinquedos são simples, né? Perto das enormes ideias que vêm. Então, a gente está acumulando essas boas ideias para a gente ter aí uma futura edição do livro. E, principalmente, né? A gente tem as nossas redes sociais que a gente fica compartilhando as boas ideias. Porque juntos somos mais fortes. Esse é o nosso mote. É isso aí. Como que é a sua rede social do Aprender Brincando? No Facebook é Aprender Brincando sobre Saúde. E no Instagram é ABS Saúde, Aprender Brincando sobre Saúde. ABS Saúde, tudo junto. Que legal. E você já tem muita gente capacitada, muita gente que procura, muita gente que já adquiriu o livro também? A gente tem, na verdade, a gente já teve... Eu penso falar no Aprender Brincando é uma progressão geométrica. Porque se a gente atinge um professor, esse professor tem acesso a 10 crianças, o que é pouco, né? A gente consegue chegar em muita gente, né? Então, eu creio que a gente tenha, só dessas da que a gente fez aqui na nossa região, a gente já atingiu mais de 50 escolas, né? Aqui na nossa região. Nas aldeias, como cada aldeia tem uma escola até essas que a gente atingiu menos pessoas, mas mesmo assim, lá nos Tupinambá são 150 crianças, né? Então eu penso nesse sentido. E de um lugar ali que tem pouco acesso. No barco foram atingidas 15 comunidades. 15 comunidades. Foi muito legal. É um trabalho fantástico, tanto que o Barco da Saúde agora ele faz parte já, né, oficialmente dentro da grade da São Leopoldo Mandic, que é um trabalho muito bonito que os alunos e professores da medicina e da odonto fazem com o apoio da faculdade. Com certeza. Muito bom. Muito obrigado, professoras Flávia e Almenaro, pela excelente palestra que vocês deram aqui, essas experiências de vidas que vocês tiveram, que devem ter sido fantásticas, aí tanto no barco como nas tribos indígenas. Muito bonito o trabalho que vocês fazem, de reabilitação de prótese, de educação, tanto de sustentabilidade como de educação à saúde, em geral, né? Não só oral agora, como em geral,
com o apoio dos alunos do mestrado, do doutorado que você tem, da graduação. Então, parabéns para vocês. Muito obrigado pela conversa. Nós que agradecemos pela oportunidade e pelo espaço. Claro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se inscrevam sempre no canal da São Leopoldo Mandic para vocês receberem os vídeos e dê um like aí no nosso vídeo para a gente saber que você gostou do nosso tema de hoje. Muito obrigado.